Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que o Shalom de Deus esteja inundando agora os seus corações. Todos vocês que estão ouvindo esta palavra, nossas vidas sejam agora inundadas pela graça. Em Marcos capítulo 6, no versículo 32, e foram sós num barco para um lugar deserto. Se você ler o livro de Marcos, eu aconselho que você faça isso. Você verá o quanto Jesus atende a multidão, depois se isola para estar a sós com o Pai. Ele sempre colocava a comunhão com o Pai como prioridade. A solitude, momentos com o Pai para ele sempre foram prioridade em toda a Bíblia. Vemos que esta comunhão era a base aonde ele estava sendo fortalecido, instruído para ajudar pessoas. Se você está cheio do Espírito Santo, tudo o que você faz vai fluir cheio do Espírito Santo. Paulo escrevendo a Timóteo, diz: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Fazendo assim, não só você será salvo, mas aqueles que te ouvem, que te observam, que andam com você, né? Então nós vemos que várias passagens mostram Jesus Cristo se retirando para estar a sós com o Pai, levando os discípulos para estar a sós com o Pai. Ele atendia o povo, ele não era antissocial, ele atendia o povo, conversava com o povo, tinha prazer em ajudar as pessoas, mas isso nunca foi prioridade. Jesus nunca fez uma faixa chamando multidões, nunca esteve preocupado se estava conversando com 1 ou com 5 mil, para ele tudo era igual. Ele não vivia para as pessoas. Ele não vivia para resultados, ele não vivia para popularidade nem para dinheiro, ele vivia para o Pai. Tudo adivinha, tudo vinha como fruto desse relacionamento diário, contínuo e prioritário. Vemos que o Senhor Jesus Cristo sempre colocou isso como prioridade constante. Nós vemos em todo o livro de Marcos que várias vezes Jesus colocava essa solitude, esta busca intensa, esse estar com o Pai, não para pedir coisas, mas para estar pelo que o Pai era, por relacionamento, buscar a Deus pelo que Ele é. Hoje muito pouco existe nos cultos, nas pregações, nas liturgias, buscar a Deus por aquilo que Ele é, ter comunhão com Ele para ter comunhão. É claro que você pode fazer pedidos depois, mas em primeiro lugar, o Pai Nosso não vem: Senhor, me dá o pão de cada dia. Pai Nosso vem: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando nós compreendemos que essa afobação e esse apressar em estar na presença do Senhor mostra a insensatez de Salomão. Salomão, um homem muito envolvido com pessoas, com coisas, com situações, e perdeu o Deus de vista. Hoje, a religião, com seus entretenimentos, com suas atividades, às vezes a pessoa fica tão presa na igreja. Tem ali a cantina, tem ali o bazar, tem ali que fazer o crochê, tem que fazer isso, obra missionária. A pessoa fica tão presa na igreja que ela perde a sua família e perde Deus. Ela fica tão presa naquele ritual, naquele mecanismo social, que acaba perdendo Deus de vista. Então ele acaba, como diz o salmista, quase me desviei no meio da congregação. A religião, ela se torna enfadonha, repetitiva, sacrificial. A pessoa tem que fazer tantas coisas dentro da igreja, amados. A irmã tem que ir para a mercearia comprar a vina, para dar de oferta na igreja a vina, para fazer o cachorro-quente, vender a vina, depois fazer o relatório do grupo missionário e aí fazer uma reunião com as irmãs que vão viajar. Irmãos do céu, o Senhor não mandou vender nada no comércio, o Senhor não mandou fazer grupo missionário. Tudo isso quem está fazendo é o homem para o homem, invenção do homem. Tudo que nós acrescentamos só é peso e fardo. A pessoa vai 5, 7 vezes por semana na igreja e está vazia, porque ela está trabalhando que nem Marta, mas o coração dela não está sendo restaurado. Quando nós trabalhamos mais para Deus do que Deus trabalha em nós, nós estamos agindo como Marta. Porque se nós tivermos uma comunhão com o Senhor, tudo que nós fazemos será de qualidade. Jesus disse: se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. É o efeito. O tempo que nós passamos na presença do Senhor, presença de refrigério, recarregando as baterias,
restauração, renovação, como a águia. Mas se nós desconectarmos e ficarmos aí desesperados em ganhar o mundo e em fazer a obra, né? Deus não nos chamou para fazer a obra para Ele, mas sim com Ele. Muitas pessoas estão apenas lendo a Bíblia para pregar. Estão orando apenas para se aparecer no púlpito, né? Isaías 58 diz assim: esses sacerdotes oram e jejuam para depois aparecer que são consagrados e julgar o povo lá no púlpito, né? Então nós vemos, amados, que a religião ela emburrece, ela enlouquece e ela afasta o homem de Deus, é o anticaminho. Precisamos tirar todo o fermento religioso da minha e da sua vida, amém, amados? Todo o resíduo. Tudo aquilo que não é relacionamento e revelação. Veja, do relacionamento vem a revelação. Aí tem o trabalho revelado. Como diz Paulo em Romanos capítulo 1, a Deus é quem eu sirvo no meu espírito, né? Então, do relacionamento vem a revelação, aí vem o fruto. Aí nós estamos falando de fruto, irmãos. Isso não é pesado, isso não é chato. Você faz com alegria, com prazer, né, amados? Você faz milagrosamente. Se você tiver que fazer uma hora de oração, você é conduzido pelo Espírito, você não tem esforço, não tem suor. Se você vai ler a Bíblia, o Senhor está junto com você, você depende dele em temor, ele te revela o que realmente o Espírito escreveu. Aí não tem heresia, imaginação, ponto de vista, né? Tem equívoco teológico, porque é o próprio Deus que está te ensinando, né? Aqueles que aprenderam com Deus não serão enganados nem confundidos. Isaías 45:17. Mas quando nós não temos um tempo de qualidade com o Senhor, nós podemos ver em Atos dos Apóstolos que eles tinham um tempo de qualidade com o Senhor. Isso não era opcional, isso não era esporádico, isso não era um final de semana milagroso, não era uma temporada gospel. Era um arroz com feijão, era um maná diário, sabe? Era como a respiração da alma. O teu corpo come alimento, mas a tua alma tem fome de Deus, da palavra de Deus, né? De estar com pessoas cheias do Espírito Santo. Essa atmosfera celestial. Somente aqueles que andaram com Deus e aprenderam com Deus nos ouvirão. Os terrenos não compreendem os celestiais. Eles acham que eles são loucos, fanáticos. De Abel até Malaquias o apedrejaram e chamaram eles de louco. Chamaram Jesus de endemoniado. Então aqueles que não andaram com Deus e não aprenderam com Deus ainda estão na cartilha da serpente. E para eles as coisas de Deus parecem loucura, porque eles leem a Bíblia com a mente e quem dá a doutrina para eles é o diabo. Sem como pai o diabo. Então eles não conseguem extrair a revelação que vem pela comunhão. Quando você honra a Deus, aquele que bem prepara o seu coração, dar-lhe-ei que saiba, eu lhe revelarei a salvação. Então a salvação é uma coisa revelada, irmãos. E quando essas pessoas que não compreendem, que são carnais, elas vão perseguir os espirituais. Se os espirituais tiverem temor de homem, ele vai fazer como Salomão. Se importar mais com a opinião das pessoas, agradar as pessoas, e vai perder de vista que nós somos alistados para servir ao Senhor e agradar ao Senhor, quer agrade ou desagrade quem quer que seja. Quando as pessoas têm comunhão com o Senhor, estarão em números menores. Porque a grande multidão não está com Josué e Caleb, está com aqueles que dizem que são gafanhotos, né? Quem somos nós, né? Para profetizar no Vale dos Ossos Secos. E chamam Ezequiel de falso profeta. Mas Ezequiel só está falando o que Deus mandou ele falar. Para isso ele foi ungido. Então, a confissão de Josué e Caleb foi uma confissão altamente positiva. Não no sentido da nova era, mas no sentido de que eles falaram o que a palavra de Deus diz. Isso é positivo. Já a confissão dos outros 10 espias, que aos olhos de Deus eram príncipes, mas se viam como gafanhotos, foi altamente negativa. A confissão negativa é: não podemos, não conseguimos, quem somos nós? Somos pobres pecadores lavados no sangue de Jesus, se Deus quiser na sua soberania ele fará, mas eu estou achando que não vai fazer. Então, aí está a confissão negativa. Mas a confissão bíblica ungida de Josué e Caleb não é as circunstâncias, o problema, o gigante, mas sim o que eles aprenderam com Deus, em comunhão com Deus, a palavra revelada. A palavra revelada, irmãos, ela se torna profecia, ela se torna confissão. Como diz em Apocalipse que eles foram salvos pelo sangue de Jesus, ou seja, o que Jesus Cristo fez, e pela palavra do seu testemunho.
Ou seja, quando uma pessoa crê, 2 Coríntios 4 diz, eu creio, por isso falo. Quando a pessoa não tem comunhão com Deus, ela não tem a confissão. Ela não tem a confissão e ela acha absurda a confissão. Mandar em Deus agora não é mandar em Deus, é falar em nome de Deus, né? Somos embaixadores celestiais. Então eles acham absurdo, porque essas coisas são loucura. Mas você não pode se preocupar se para as pessoas parece loucura. A questão é que Deus revelou para você. Para Jesus, mandar na febre era uma coisa natural. Ele conhecia o Pai, esteve com o Pai, conhece a mente do Pai. Então quando ele expulsava demônio, ele estava fazendo algo normal, uma confissão correta. Falando exatamente o que agradava o Pai. Ele sabia que estava agradando o Pai, ele sabia que estava andando com o Pai, ele tinha comunhão com o Pai, então ele estava lúcido. Mas para quem é lúcido e está no meio de um monte de fariseus cegos, guiando cegos, Jesus é visto como demônio, Beelzebu, príncipe dos demônios. E o que ele falava era mal interpretado, era julgado, era condenado, era absurdo, era totalmente diabólico. Mas Jesus sabia que não era diabólico. Jesus sabia que ele era Deus, que se fez homem para morrer por nós. O ponto de vista de Jesus era lúcido, era do Pai. Mas como ninguém andou com o Pai, ninguém viu o Pai, quem olhava para Jesus não entendia nada. E por não entender, julgava com os olhos do capeta. Perseguiam Jesus não sabendo que estavam perseguindo o próprio Deus. Assim, quem não tem comunhão com Deus, tem uma religião mortal, nunca vai compreender aquele que anda com Deus. Para eles, essas pessoas estão erradas. Entende? Josué e Caleb têm que ser apedrejado e calado. Onde se viu eles confessarem a palavra, a vitória, o milagre, a unção, a cura, a libertação. Quem são eles? Quem está certo é o povão que está murmurando, que está vendo a luta e dizendo Deus em sua soberania vai fazer se ele quiser. Não sei se que ele quer porque eu nem conheço ele, nem passo tempo com ele, estou mais ligado, né? Outro dia vendo aí uma pessoa que estava combatendo as nossas mensagens e essa pessoa tem um mentor que mentoreia. Aí entrei na página do mentor porque falei, se a pessoa quem sabe seja mais ungida que eu vou aprender. Aí ela tem kit de abelha, jogo de futebol, música do mundo. Aí dá para entender por que eles chamam de absurdo andar com Deus, ter comunhão com Deus, ser embaixador celestial. São cegos guiando cegos. Entende? A pessoa, irmão, ela vai se aconselhar com quem está na carne, com quem não tem comunhão com Deus, não tem vida com Deus, não passou décadas nas madrugadas com comunhão com o Senhor, em súplicas, jejuns, madrugadas com Deus. Não. Então, o que acontece? Para eles, o que existe é essa religião estéril, morna, morta. Essa religião que não... Essa fé que não produz nada, que não cura enfermos, não ressuscita mortos. Não gera um povo que larga o mundanismo, a carnalidade e o pecado. É um povinho que se diz cristão e pseudo-intelectual, mas na verdade nem foi gerado de Deus. E Salomão se misturou com esses pensamentos. A pessoa deixa de se aconselhar com Paulo, por exemplo, para ir ouvir Demas porque ele está magoado. A pessoa deixa de ouvir a palavra de Deus para ir saber o que Herodes pensa. Agora eu vou trocar a palavra de Deus para ouvir uma pessoa que está ouvindo música do mundo e torcendo por futebol. Isso é fazer uma escolha sábia. Isto é realmente ter sabedoria, trocar a palavra de Deus pela mente de uma pessoa inteligente. Mente de uma pessoa carnal. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, a insensatez de Salomão foi não ouvir a Davi. E a Bíblia diz, igreja, igreja, igreja. Aquele que tem ouvidos, ouve o que o Espírito Santo diz à igreja. Não podemos acrescentar nada, irmãos, nem tirar. Se acrescentamos, acrescentamos as pragas. Se tiramos, tiramos nosso nome livre da vida. Ser profeta é uma coisa muito séria, pois daremos conta de cada sílaba. E às vezes, amados, quando estamos combatendo uma verdadeira profecia, nós podemos pensar que estamos perseguindo um herege, não estamos.
Isso é muito sério, pois isso vai dar conta diante de Deus. E aqueles que perseguem a palavra de Deus terão sérias consequências. E nós oramos pelas pessoas. Amém, amados? Portanto, não sejamos como Salomão, que trocou a